Hoje, 16 de agosto de 2026, continuação da mensagem anterior no seguinte tema: a porta estreita que muito dos crentes modernos não vão cruzar. O evangelho não mudou. O homem é que tenta moldá-lo ao seu conforto. Ouça atentamente as próximas palavras. Não há mentira que fique de pé diante da verdade, passando pelo polígrafo da palavra de Deus, somos medidos e testados por ela. Eu me lembro de Hebreus 4:12, a palavra é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela não erra o diagnóstico. Ela é o detector de mentiras da nossa alma. Não adianta tentar enganar o sistema do mundo ou se esconder atrás de aparências. E aqui agora, olhe para quem está do seu lado e diga: você vai passar pelo polígrafo da palavra de Deus. E diante deste teste, nenhuma mentira do diabo contra a sua vida vai subsistir. Ouça atentamente. Cristo Jesus, conhecendo perfeitamente a fragilidade da nossa natureza exausta, não encerrou o seu discurso no Sermão do Monte apenas descrevendo a agonia da porta e do caminho. Imediatamente após Mateus 7,14, ele lança o alerta vermelho máximo em Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7,15. Preste extrema atenção na engenharia sofisticada desse engano diabólico. O diabo não é um amador estúpido que vai aparecer no meio da sua tribulação com chifres vermelhos e um tridente, mandando você abandonar a Jesus. Se ele fizesse isso, você correria para a cruz na mesma hora, sem olhar para trás. Quer ouvir mais? O diabo é assustadoramente elegante. Ele envia emissários que usam o mesmo vocabulário que você, carregam a mesma Bíblia debaixo do braço, falam de amor, cantam louvores emocionalmente e choram lágrimas perfeitamente coreografadas nos altares das megas igrejas. Eles são os falsos pastores, os mercenários da teologia da prosperidade.
que monta suas tendas exatamente nas margens do caminho estreito. Imagine cada detalhe. E quer saber o que os falsos profetas, falsos pastores oferecem? Eles olham para você suado, suada, ferido, ferida, humilhado, humilhada, por carregar a sua cruz diariamente e sorriem com a compaixão demoníaca. Eles sussurram nos seus ouvidos assim: irmão, irmã, por que tanto sofrimento? Você é filho do Rei dos Reis, Jesus. Ele não quer ver o seu filho passar por isso. Você não precisa carregar esse peso. Venha por aqui, nós temos um atalho maravilhoso, asfaltado, cheio de vitórias, conquistas e revelações inéditas. Aí a pessoa vai e acredita em tudo isso. O falso profeta, o falso pastor, o falso pregador é o mestre supremo em anestesiar a consciência humana. Ele pega a doutrina sangrenta do Calvário e a substitui por uma sessão de autoajuda barata, jurando que você pode ter a coroa de glória sem nunca provar a coroa de espinhos. O falso profeta, o falso pregador, o falso pastor usa a pele de ovelha com perfeição. O falso profeta, o falso pregador, o falso pastor tem um carisma, a oratória impecável, a estética de sucesso e a promessa irresistível de alívio imediato. Eles convencem o crente moderno, exausto, a soltar sua cruz no chão e dar um pequeno passo para fora da trilha espremida. E nesse exato milissegundo, a alma que havia escapado da porta larga é seduzida a voltar para a rodovia da perdição, mas agora blindada pela ilusão aterradora de que está caminhando para a pátria celestial. Isso está acontecendo em muitas igrejas e em muitos crentes. Olhe para a sua família, seus amigos, seus parentes, com uma ira santa contra os manipuladores de púlpito que enviam multidões cegas para a condenação ou inferno. Disparo a metralhadora teológica sem nenhuma piedade, doa quem doer, mate a quem mate. Não existe veneno mais letal e asqueroso do que aquele que é servido em cálice de ouro no próprio altar do Senhor na igreja. O lobo mais sanguinário do inferno não é o ateu que blasfema nas ruas, mas o falso mestre, o falso profeta, o falso pregador, que sobe ao púlpito com a Bíblia aberta para pregar um Cristo sem cruz, uma pátria celestial, sem arrependimento e uma graça que passa a mão na cabeça do pecado. O falso profeta, o falso pregador, o falso pastor afaga o ego das ovelhas com mensagens motivacionais de autoajuda, terapêuticas, psicológicas, apenas para poderem devorar
a sua lã e bebeu seu sangue na segunda-feira. Como se sente ao ouvir toda essa verdade teológica? Fuja desesperadamente do falso pregador, do falso pastor, do falso mestre que tenta tornar o caminho de Deus mais largo. Ele não é um mensageiro da misericórdia. Ele é o porteiro sorridente da sua própria condenação eterna. Isso é de fazer congelar a espinha. O evangelicalismo moderno está infectado desses lobos. Eles dominam os algoritmos das redes sociais, lotam os estádios e vendem milhões de livros ensinando você a ser o centro do universo. Eles transformam o Evangelho da Salvação em um manual de enriquecimento ilícito e bem-estar emocional, e muitos são hipnotizados pela maciez das suas palavras. Mas, se o lobo ora como ovelha, prega como ovelha e até chora como ovelha, como a sua mente finita pode escapar dessa armadilha óptica? Como peregrino exausto, caminhando sob pressão, consegue olhar para a figura no palco e distinguir se o homem que segura o microfone é um embaixador de Jesus Cristo ou um predador do abismo. Jesus não nos deixou no escuro. Ele é a luz. Imediatamente após o alerta vermelho, Jesus entrega a única ferramenta capaz de rasgar o disfarce e expor as presas ensanguentadas da besta. O scanner infalível do Filho de Deus, Cristo Jesus, não analisa a lábia, ele desce a raiz. Quando você exausto no caminho estreito e o falso pregador, o falso mestre, o falso pastor se aproxima com a sua pele de ovelha perfeitamente costurada, a sua intuição humana é inútil. O diabo é o pai da mentira e domina a arte da falsificação há milênios. Se você avaliar um pregador pela sua eloquência no púlpito, pelas suas lágrimas emocionadas durante o louvor, ou pelo tamanho colossal da sua igreja, irmão, você será engolido vivo, engolida viva. Ouça atentamente. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, sabia que a casa exterior pode ser manipulada. Então, ele entregou aos seus discípulos o único scanner espiritual impossível de ser fraudado. Em Mateus 7,16, Jesus decreta a regra de ouro do discernimento cristão. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Preste atenção na biologia espiritual que Cristo Jesus acabou de estabelecer. Ele não disse: pelos seus dons os conhecereis. Jesus não disse: pelo seu carisma
pela sua oratória, pelo seu sucesso financeiro, os conhecereis. O evangelicalismo moderno está longe, cego e apodrecido, justamente porque trocou a avaliação do fruto pela idolatria do dom. Até o dom de falar em línguas. Muitos aplaudem os homens que têm um dom de variação de línguas, que sabem manipular multidões, que escrevem best-sellers e que possuem vozes angelicais. Ignoram completamente o fato de que nos bastidores das suas vidas privadas, eles são tiranos, adúlteros, infiéis, narcisistas e amantes de mamon ou dinheiro. Mas a natureza não mente. Você pode pegar um espinheiro venenoso, plantá-lo no melhor solo do mundo, podar suas folhas para que fiquem parecidas à de uma videira, regar todos os dias até pendurar uva de plástico nos seus galhos para enganar os visitantes. De longe, a estética é perfeita, mas quando a fome aperta e você morde aquele galho, o veneno escorre. Um lobo pode vestir a pele de uma ovelha. Ele pode imitar o balido de uma ovelha e caminhar no meio do rebanho. Mas a anatomia interna do lobo não muda. Prestem bastante atenção. Lobos não produzem lã. Eles produzem presas. Lobos não dão leite, bebem sangue. O fruto não é o que o homem faz no palco iluminado durante 2 horas de domingo a quarta-feira. O fruto é quem esse homem é no escuro absoluto da semana. O fruto do verdadeiro homem de Deus ou mulher de Deus é um caráter forjado na bigorna do arrependimento contínuo. É a santidade negociável. Imagine cada detalhe aqui e agora. Preste atenção. Fuzilando a hipocrisia dos falsos pregadores, falsos pastores, falsos mestres, que ostentavam grandes números, mas vivem no esgoto moral, brado com a voz de trovão. O caráter de um homem é a verdadeira exegese da sua teologia. Não me importa se ele prega com eloquência de um anjo e atrai multidões com um imã. Se a vida secreta dele é o anto de cobiça, orgulho e impureza, a sua religião é uma fraude satânica. Fraude satânica. Um homem pode falsificar as folhas da profissão de fé. Ele pode pintar a casca da sua reputação com as cores mais brilhantes da piedade, mas ele jamais conseguirá falsificar a seiva da sua própria raiz. A santidade é inegociável. Imagine cada detalhe. A árvore podre, mais cedo ou mais tarde, será traída pelo gosto amargo do seu próprio fruto. Cuidado com o pregador cuja língua é de ouro, mas cujo coração
é de chumbo derretido na fornalha da ganância. Essa é a guilhotina que corta a idolatria gospel. Ouça mais uma vez atentamente as palavras de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, em Mateus 7,16. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Os termos em grego que aparecem em Mateus 7,16 ajudam a dar mais força e precisão ao texto original do Novo Testamento. Silego significa ajuntar, remir ou colher cuidadosamente. Estapilé é o cacho de uvas, um fruto muito valioso, doce e usado para fazer vinho naquela época. Acanta, planta espinhosa, seca e perigosa, daí vem a palavra canto, que é espinheiro. Vamos continuar. Sícon, o figo, outro fruto muito comum, doce essencial para a alimentação da região. Agora preste atenção. Tríbolos, abrolhos, era uma planta rasteira com espinhos afiados que machucavam os pés dos agricultores, estragavam as plantações. Abrolhos representa historicamente uma ameaça oculta, dor física. Na antiguidade, essa planta rasteira com espinhos em formato de estrela era o terror dos agricultores e soldados, pois perfurava sandálias e destruía colheitas. Abrolhos carrega profundos significados que atravessam séculos. Obstáculo intransitável. Por crescer rente ao chão e esconder espinhos duros e afiados, simboliza armadilhas invisíveis na vida. O sofrimento humano simboliza a dor que surge de onde menos se espera, machucando quem caminha sem cuidado. O impacto dessa planta, abrolho, na vida real foi tão grande que os humanos criaram uma arma militar inspirada na chamada de caltrope. Não importa como caía no chão, uma ponta sempre ficava virada para cima. Era jogada nos campos de batalha para furar os pés de soldados inimigos, cavalos e camelos, parando exércitos inteiros. Os espinhos grudam nos cascos dos animais ou nos pés dos humanos para espalhar sementes, os abrolhos. Os romanos jogavam os abrolhos em áreas com grama alta ou areia antes da batalha. Preste atenção. O inimigo avançava correndo e só descobria o perigo a ter o pé perfurado pelo abrolho. Quando as tropas leves de Roma precisavam recuar, elas saíam correndo e jogavam abrolhos para trás. A cavalaria inimiga que vinha logo atrás perseguindo com velocidade quebrava as pernas dos cavalos e caía em total desordem. À noite, os romanos polvilhavam abrolhos ao redor de suas bases fortificadas. Isso impedia ataques, surpresa no escuro, pois qualquer invasor começaria a gritar de dor ao pisar nas pontas.
Os elefantes eram os tanques de guerra da antiguidade. Eles esmagavam as linhas romanas facilmente, mas tinham um ponto fraco. A sola das patas era macia. Para combatê-los, os engenheiros militares criaram versões gigantes do abrolho ou armavam vários deles com corrente de ferro. Quando o elefante pisava no ferro pontiagudo, a dor terrível fazia o animal entrar em pânico total. Enlouquecidos pela dor, os elefantes davam meia volta e saíam atropelando os próprios exércitos que os comandavam. Preste bastante atenção. Na Bíblia, o significado vem de Gênesis 3, 17 e 18. Sabia disso? Gênesis 3, 17 e 18. Logo após a queda do homem. Quando Deus diz que a terra produzia espinhos e abrolhos devido ao pecado. Na Bíblia, abrolhos simbolizam a desolação, o resultado nocivo das más escolhas. Representam as armadilhas do mundo atual que sufocam a vida espiritual, semelhantes aos espinhos da parábola do semeador. Assim como a agricultura exige perseverança para lidar com a terra daninha, o cristão é chamado a perseverar no caráter de Cristo em meio às adversidades. Preste bastante atenção. O crente moderno deve olhar para a própria vida e avaliar se está gerando fruto do Espírito Santo, amor, paz, alegria, ou espinhos, abrolhos, ira, calúnia, egoísmo e outros. Pois há muitos crentes modernos gerando abrolhos. Jesus usa plantas que todos os camponeses da época conheciam muito bem para deixar claro que a aparência externa, folhas e espinhos, não esconde a verdadeira essência, o fruto. Gostou do resultado? Ouça atentamente aqui agora mais um decreto de Jesus Cristo. Mateus 7, 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mas a mente humana, desesperada por sinais e maravilhas, insiste em argumentar contra a Bíblia. O crente moderno, iludido, levanta a mão e questiona. Mas e os milagres? Eu vi esse homem expulsar demônios. Eu vi curas acontecendo no ministério dele. Ele profetizou e aconteceu. Se ele é um lobo disfarçado em uma árvore podre, como Deus permite que o poder dele se manifeste através das mãos deste homem? Essa pergunta esconde o engano mais aterrorizante de todo o Novo Testamento. Quando você acha que poder espiritual é sinônimo de aprovação divina, você acaba de pisar na armadilha que engoliu milhões de almas para destruir essa ilusão. Essa é a mentira mais aterrorizante, bem-sucedida, que o inferno enfiou na mente da igreja. Muitos crentes modernos igualam manifestação de poder com aprovação divina. Muitos transformam o carisma, o grito no microfone e o dom espiritual no selo definitivo
de alguém que pertence aos céus. Mas o juiz, Cristo Jesus, vai pulverizar essa ilusão infantil com mar de chamas e ranger de dentes. Jesus profere as palavras mais assustadoras de toda a história humana. A cena muda da terra para o juízo final. Ouça atentamente Mateus 7, 21 e 22. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, Kyrios, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E Cristo Jesus continua em Mateus 7, 22, pintando a cena mais macabra de todo o juízo final. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Kyrios, Senhor, porventura, não temos nós profetizado, pregado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Preste atenção no currículo dessa multidão condenada. Eles não são ateus zombadores. Eles não são satanistas que profanam igrejas. Eles não estão no inferno porque roubaram bancos. Eles estão de pé diante do trono de Deus, ostentando o currículo pastoral mais cobiçado da nossa geração. Tem o poder, expulsar demônios reais, curar enfermos reais. E agora, irmão, eu quero que você se lembre da tragédia de Judas Iscariotes. Ele andou com Jesus 3 anos. Foi enviado com os outros apóstolos. Judas curou leprosos. Expulsou legiões de demônios. Pregou o evangelho e viu o inferno recuar diante da sua voz. Mas a raiz dele estava apodrecida. Judas Iscariotes roubava a bolsa de ofertas. É ladrão. Quem é o pai do roubo é o diabo. Ele amava o dinheiro sujo mais do que amava Jesus. Ele tinha o dom da expulsão de demônios, mas o seu próprio peito era a morada do diabo. O dom funcionava perfeitamente em Judas, na frente da multidão. Mas a salvação nunca existiu no escuro do quarto de Judas. Ouça o decreto de Jesus Cristo em Mateus 7, 23. O Cristo glorificado levanta o seu martelo e esmaga o pescoço da religiosidade com o veredito mais assustador das Escrituras Sagradas. Mateus 7, 23. Então, lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Imagine cada detalhe aqui agora, meu irmão e minha irmã. A palavra conhecer aqui é intimidade relacional e conjugal. Cristo não está dizendo, eu não sei quem vocês são. Jesus está dizendo, nós
nunca tivemos intimidade. Vocês usaram o meu nome com a franquia para construir seus impérios na terra. Vocês expulsaram demônios das outras pessoas, mas se recusaram a crucificar o próprio orgulho. Vocês curaram corpos físicos, mas as suas almas continuaram apodrecidas pela ganância. Imagine cada detalhe. Com a voz embargada pelo pavor deste destino eterno, implora você para fugir da ilusão dos dons e buscar o verdadeiro arrependimento. Não há lugar mais profundo e abrasador do lago de fogo ou inferno do que aquele reservado para o crente moderno que passou a vida inteira pregando o caminho da salvação para os outros, enquanto os seus próprios pés desciam a passo largo para o inferno. Tragédia indescritível será acordar no inferno e ouvir o som dos demônios que os falsos pregadores expulsaram na terra, zombando da queda. E ainda mais tragédia indescritível será descobrir que usou o nome de Jesus para curar estranhos, mas nunca permitiu que o Evangelho curasse a própria hipocrisia. Os dons sem a graça santificadora são apenas a corda de ouro maciço com que o falso profeta, falso pregador, falso mestre enfoca a sua própria alma. Isso é um terremoto na certeza arrogante de muitos crentes modernos. O palco, as luzes, o dom de cura, a oratória não são passaportes para a cidade do Deus vivo. Isso pode ser exatamente a cortina de fumaça que esconde a viagem de muitos crentes para a perdição. Se a sua segurança eterna está baseada na sua utilidade dentro da igreja e não na sua intimidade do quarto de oração, você está pendurado por um fio de teia de aranha da fornalha do inferno. Mas se a porta é tão estreita, o caminho esmaga a carne, se os lobos espreitam a cada passo, e se até os milagres não servem como garantia inabalável de salvação, qual é a fundação que vai resistir quando o céu escurecer e a tempestade do juízo de Deus despencar sobre a cabeça das pessoas? Depois de expor a ilusão da porta larga, a agonia do caminho estreito, a fraude dos falsos profetas e o terror dos milagres sem santidade, Jesus não encerra o seu discurso no Sermão do Monte com a mensagem reconfortante de autoajuda. Ele caminha para o clímax do sermão e invoca a força mais incontrolável e devastadora da natureza para testar a religião. Em Mateus 7, 24 a 27, Jesus conta a parábola definitiva de dois construtores. A fundação de tudo o que você acredita será violentamente colocada à prova, não por uma leve garoa de outono, mas por uma tempestade
um terremoto escatológico. Preste muita atenção na semelhança aterradora entre os dois homens da parábola. O evangelicalismo moderno adora pintar o construtor tolo como ateu maligno, um criminoso que zomba de Deus nas ruas. Mas ouça o texto bíblico com a lente da verdade, Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, era comparado a um homem insensato, tolo, estúpido, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e caiu e desabou, sendo grande a sua ruína. Ambos os homens ouvem as palavras de Jesus Cristo. Ambos têm um projeto de construir uma casa espiritual. Ambos frequentam o mesmo culto. De domingo, cantam os mesmos hinos, dizem amém para o mesmo sermão. Esteticamente, suas casas parecem idênticas por fora. A pintura é a mesma, o telhado é o mesmo, a arquitetura religiosa é impecável. A diferença colossal e eterna entre a salvação e a condenação não está visível na fachada, está enterrada na fundação. O homem prudente escavou a terra, feriu as próprias mãos, suou sangue na rocha dura da obediência diária e cravou as suas estacas na prática irrenunciável da palavra de Deus. O homem prudente atravessou a porta estreita e abraçou o custo do discipulado. Mas o homem insensato, estúpido e tolo, o demente, seduzido pelo atalho da graça barata, teve preguiça de cavar. O homem sensato construiu seu castelo teológico sobre a areia movediça das emoções de culto, dos arrepios na espinha, da teologia da prosperidade e de uma fé que escuta o sermão e mais nada. Então o céu escurece. A Bíblia diz que veio a tempestade, caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos com fúria contra aquelas duas casas. A tempestade não é um ataque do diabo. A tempestade é o juízo final do Deus Todo-Poderoso, escrutinando cada obra humana com óleo de fogo. A tempestade pode ser o leito de morte, a doença incurável ou acurável, o colapso financeiro, em última instância, o tribunal de Jesus Cristo. No momento que a tempestade da justiça divina atinge a casa de areia do falso convertido, a tragédia é indescritível. Não há milagre que sustente.
Não há dom de línguas que segure as paredes. Não há título de bispo, pastor, capelão, apóstolo, profeta, que impeça o desabamento. A casa cede, o orgulho racha, a alma inteira é pulverizada debaixo dos escombros da própria hipocrisia religiosa. E foi grande a sua ruína, sentencia o Filho de Deus, Cristo Jesus, olhando para o abismo escuro, onde caíam aqueles que brincavam de ser crentes modernos. Vou proferir um alerta que deveria fazer tremer os seus joelhos. Quer saber qual será o desespero incalculável do homem que construiu a vida inteira sob a areia da religião nominal apenas para ver sua casa desmoronar no exato milissegundo em que ele mais precisar dela? O falso cristianismo é um teto de papelão que derrete sob a primeira gota da tempestade da ira de Deus. De que adianta ter um nome, um rol de membros de uma igreja, se a fundação da sua alma não está cravada na rocha que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo? Acorde, construtor insensato, tolo, estúpido. É infinitamente melhor destruir a sua casa de ilusões hoje com as próprias mãos do que ser esmagado por ela no dia em que a trombeta do juízo de Deus ecoar e soar pelos céus. Essa é a linha de chegada. O sermão está acabando. As portas estão diante de você. O caminho é traçado. Os lobos estão à porta, à espreita. A tempestade já está se formando no horizonte e o juiz está à porta. Você não pode terceirizar a sua salvação. Não existe espaço na porta estreita para você entrar de mãos dadas com seu orgulho. Você precisa abandonar os seus ídolos, estrangular as suas desculpas e abraçar a cruz manchada do sangue de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Concluindo, não há outro caminho, não há outra rocha. A multidão continua cantando e marchando alegremente na rodovia espaçosa em direção ao matador eterno, o inferno, o lago de fogo. O portão largo está escancarado e a entrada é VIP. Mas olhe para a fresta apertada, espremida e solitária logo ali. As marcas do sangue de Jesus, a marca do sangue do patente são de Jesus, o seu Salvador. A escolha é sua e as consequências são para sempre. O poder da decisão está com você. A Bíblia diz, Lucas 13, 24. Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Lucas 13, 24. Esforçai-vos, agonizomai. Essa é a palavra mais forte do versículo. Dela vem a palavra agonia. Ela é usada para descrever o esforço de um atleta em uma corrida olímpica ou de um soldado em uma batalha. Significa
lutar com todas as forças, dar o máximo de si e focar totalmente em objetivo. Entrar, ir para dentro da porta estreita, cruzar uma linha ou entrar em um lugar. E aqui representa o ato de entrar no reino de Deus, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Por isso, vou dizer que muitos procurarão entrar, muitos querem entrar, mas não querem fazer o esforço de passar pela porta estreita. Querem as bênçãos, curas, prosperidade, salvar o casamento do colapso, mas não querem o compromisso com o reino de Deus e com a igreja de Deus. E não poderão. Ou seja, existe um limite de tempo. Quem deixa para buscar Jesus tarde demais vai encontrar a porta fechada, trancada, igual Noé. Lá entrou na arca. Quem fechou foi Deus. Quem fechou foi Deus. E lacrou foi Deus. Se o Espírito Santo usou essa pregação para arrancar você da ilusão da porta larga, esmagar a sua casa de areia, se você está disposto ou disposta a suportar a agonia do caminho apertado para encontrar a vida eterna, crave sua fundação agora. Jesus Cristo abençoe sua vida. Fica firme, irmã. Fica firme, irmão. E vigilantes. Lendo a Bíblia. Orando. Louvando e firmes na sã doutrina. Porque virá aí uma tempestade escatológica. Jesus nos abençoe, aqui e agora.